Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vamos hoje começar a nossa Boa terceira tarde. aula do curso. E o nosso tema hoje vai ser a China e o Ocidente na Era dos Impérios. O momento em que a China é integrada, em grande medida pela força, pelo uso do poder militar, nas redes de comércio global controladas pelo Ocidente. Que é um processo que começa ali no século XVI, mas vai se tornar realmente difícil, pesado, intenso no século XIX, com as guerras do ópio. E a partir da aula de hoje, vocês vão ver que nós estamos falando, na verdade, da China contemporânea, da China moderna. Então, agora já não é mais simplesmente uma história antiga que aqui e ali tinha algum reflexo político simbólico no cotidiano chinês. A gente vai ver que essa história moderna da China, particularmente a partir da Guerra do Ópio, é muito importante para entender a política contemporânea da China, como ela é usada com muita frequência nas referências do governo chinês, do Partido Comunista, como tudo isso faz parte de uma história maior. Bom, lembrando a aula passada, quando eu falei das várias dinastias, nós hoje vamos nos concentrar nas duas últimas dinastias chinesas, a dinastia Ming e na dinastia Qing, porque elas são as dinastias que governaram a China desde o século XV, mais ou menos esse período contemporâneo aos grandes impérios ocidentais, à expansão europeia pelo resto do mundo. Eu quero começar reforçando alguns pontos que eu havia mencionado de passagem na última aula. O primeiro deles é a velha Rota da Seda, o primeiro grande momento de troca entre a China e o Ocidente. A gente viu que a Rota da Seda foi contemporânea no Ocidente do Império Romano, o auge do Império Romano, e na China ela acompanha o período da dinastia Han. E nós estamos falando ali mais ou menos dos anos 100, 200, 300 depois de Cristo. A Rota da Seda é importante para a nossa história porque ela marca o início do comércio entre a China e o Ocidente. Mas, como eu dizia para vocês na outra aula, esse comércio não se deu diretamente. Não é que os comerciantes romanos saíam lá da Itália de navio, davam a volta ao mundo e chegavam na China. Esse comércio se dava por meio de intermediários, na Índia, na Pérsia, entre os árabes. Então, era um comércio que acontecia por etapas, quase como um grande jogo de telefone sem fio. Então, havia uma noção na China de que existia esse grande império no Ocidente e havia essa noção em Roma de que existia aquele grande império no Oriente. E que era interessante essa troca comercial, que era uma coisa boa, importante para todos eles. Mas não se tinha ainda esse vínculo direto. Ele só vai vir mais tarde, ele só vai começar a acontecer realmente na Idade Média, em grande medida por conta do incentivo, da dedicação dos comerciantes de Veneza. E aí, claro, entra a importância nessa história do Marco Polo, que em vários momentos da nossa narrativa ele aparece, uma figura central nessa história das relações entre a China e o Ocidente. Quer dizer, Marco Polo foi basicamente um comerciante italiano que viveu na China no século XIII. E ali ele trabalhou para o imperador mongol da China. Era o momento em que a China estava dominada pelos mongóis, fazia parte desse grande império global. E ele nos deixou o primeiro grande relato sobre essas expedições, um livro chamado As Viagens, que em italiano é conhecido como Il Milione, o milhão, que é um relato do que ele viveu na China, das aventuras que ele passou por lá, e que, na realidade, não foi exatamente um livro que ele escreveu. Ele ditou esse livro, ele estava preso, ele tinha voltado para a Itália, foi preso na Guerra Civil, e ele estava preso e ele ditou esse livro para um colega de cela. E o colega deu uma exagerada, era um escritor profissional, ele mudou algumas coisas, deu uma exagerada e tal. Então, sempre também houve uma certa desconfiança com o Marco Polo,
no sentido de, puxa, esse cara deve estar inventando, esse cara está contando umas histórias aqui que, na realidade, não aconteceram, né? E o que ele deixou para o Ocidente, o grande legado dele para o Ocidente, é que ele deixou de uma maneira muito forte no imaginário da Europa a ideia da China como sendo um lugar extremamente rico, desenvolvido do ponto de vista tecnológico, social, e muito à frente da própria Europa naquele período. E muitas das coisas que ele descreveu, que pareciam ser absolutamente delirantes, né, como o uso do papel moeda, por exemplo, depois os europeus olharam e falaram, não, puxa, aquilo ali existia mesmo, ele não estava inventando. Então, por mais que haja aqui e ali alguns exageros, né, na obra do Marco Polo, ele tem essa característica de ter marcado a imagem dos europeus. Então, já é esse momento em que há ali um comércio direto entre a China e a Europa, ainda que um comércio bastante limitado, mas que está chamando a atenção dos europeus para como tem aquelas enormes possibilidades, né? Como tem ali a chance de uma coisa ser, de mudar realmente aquele caráter, né, desse comércio. E o que vai ser ali a grande dificuldade até dos europeus em entender a China? Marco Polo não chamou a China por esse nome. Na verdade, a China foi chamada por ele de dois nomes diferentes. De Katai, que era como a palavra que ele usava para se referir ao que hoje é o norte da China, e Manji, era como ele se referia ao que hoje é o sul da China, e que na época dele era basicamente o território que ainda era controlado ali pela dinastia Song, que estava sendo pouco a pouco dominada pelos mongóis. E esse nome China só vai se generalizar no Ocidente a partir do século XVI, só com as grandes navegações. Quer dizer, nós já vimos em outras aulas que a China é uma corruptela da dinastia Qin, a primeira dinastia a ter unificado a China. No entanto, os próprios chineses usavam uma outra expressão, ou outras expressões, para designar o seu país. Às vezes, eles se referiam ao nome da dinastia que governava a China, como estendido a toda a região. Então, por exemplo, eu sou Han, a dinastia Han. Mas, com mais frequência, eles usavam a palavra Zhongguo, que é essa palavra que está no slide, são esses caracteres que estão no slide, e que significa, literalmente, o império do meio, o reino do centro, e que essa ideia muito forte para os chineses, muito presente no imaginário deles, de que a China é o centro do mundo, de que todo o resto ali dos países da Ásia do Leste, da Ásia do Sudeste, estão ligados, se referem a esse centro geográfico. Então, por exemplo, Japão. O nome Japão significa a terra do sol nascente. Bom, do sol nascente com relação a quem? Do sol nascente com relação aos chineses. Se você está na China olhando o sol nascer, ele está nascendo na direção do que é o Japão. Ou o Vietnã, que é a terra dos Viet do Sul. Do sul de onde? Do sul com relação à China. Então, essa geografia política, esse imaginário político, está diretamente ligado a essa ideia do Zhongguo, dessa absoluta centralidade que a China tinha para aquele universo, ou para como nós chamaríamos nas relações internacionais, para aquele sistema internacional, que não era ainda aquele sistema internacional europeu que, a partir do século XVII, depois da Paz de Westfália, vai se generalizar para o resto do mundo. Então, vão ter que vir ali os europeus muito mais tarde, com Marco Polo, para chegar ali e descobrir isso. Aliás, uma pequena correção para o slide anterior. Estava ali que Marco Polo era genovês, ele era veneziano. Genovês era Cristóvão Colombo. Estou confundindo aí os italianos navegadores.
né? Mas porque os venezianos foram, de fato, os mais dinâmicos, inovadores e criativos desses grandes comerciantes italianos do final da Idade Média, do início da Idade Moderna. Eles giraram o mundo. Então, a família do Marco Polo, pai e tio, já eram pessoas que estavam muito envolvidas com esse comércio com o Oriente, né, viajando muito pelo que hoje é o Oriente Médio, e que puderam chegar até a China por conta do domínio mongol. Porque como os mongóis chegaram a dominar toda aquela massa ali da Eurásia, né, da Ásia Central, da China, eles estabeleceram um sistema de paz, de estabilidade política, em que você podia ir fazendo ali o seu comércio da Hungria até a Coreia, e tudo era território mongol. Claro, foi um império muito brutal, não tem dúvida disso, mas que também gerou uma estabilidade política que permitiu essa expansão do comércio, né, que permitiu ali o desenvolvimento daquela grande rota da seda, daquelas grandes possibilidades de trocas, né? E os mongóis tinham uma corte muito cosmopolita, com chineses, com europeus, com cristãos, muçulmanos, budistas, né? Então, é um período bem interessante também. Aqueles de vocês que viram algum episódio da série Marco Polo, né, que nós recomendamos na aula passada, devem ter pego um pouco desse espírito, né? Como tinham ali gente, como tinham pessoas do mundo inteiro ali naquela corte, como tinha realmente um sentimento ali de que eles estavam no centro ali de uma série de grandes rotas comerciais, né? A Clara está dizendo que a série mostra bem isso, assim, é verdade, né? É um bom retrato desse dinamismo, né? Então a gente tem essa visão passa a ficar mais consolidada a partir do Marco Polo. Mas a viagem do Marco Polo para a China foi um épico. Ele levou uma enorme quantidade de tempo para chegar até lá. Ele viveu na China por mais de 10 anos. Quer dizer, não era uma viagem que se fazia de maneira regular, comum, trivial. Isso só vai acontecer mais tarde. Isso só vai realmente passar a acontecer com as grandes navegações do século XVI. Mas esse momento em que a Europa começa a desbravar o mundo, em que as caravelas dos portugueses e dos espanhóis estão chegando nas Américas, estão fazendo a circunnavegação da África, estão indo para a Índia, estão indo para a China, esse período foi precedido, no século XV, por um momento em que a China foi a grande potência naval do mundo, e não Portugal, e não a Espanha. Então, no século XV, a China teve um momento de investir muito na sua marinha, de enviar grandes esquadras pelo Oceano Pacífico, pelo Oceano Índico, e que chegaram até as costas da África. Foi um momento relativamente breve, em termos históricos, são mais ou menos 30 anos ali no início do século XV, mas que marcaram muito essa história chinesa. E esse período das grandes viagens naval da dinastia Ming estão sendo revalorizados e redescobertos na China contemporânea. O Felipe vai falar agora um pouco disso, das viagens do almirante Jiang He, um almirante eunuco muçulmano a serviço do imperador da China, do imperador Ming, e como ele vai mudar essa geografia econômica do mundo no século XV. Felipe, é contigo. Só um instantinho. O Tiago está perguntando o que é Katai. Tiago, Katai era um nome antigo que se usava na Idade Média Europeia para se designar a China. E até hoje esse nome aparece muito em nomes de empresas, de hotéis, na própria China e nos países vizinhos. Então, é um pouco aquela ideia antiga, romântica, do que era a China como um reino mágico, super rico, super poderoso. Se você viajar pelos países da Ásia, você vai ver esse nome com grande frequência. Felipe, pode entrar. Consegue ver os slides da apresentação? Obrigado, professor. Desculpe o atraso, estava
preso numa matéria anterior, mas estou aqui apresentando o Zhenhe e esse grande almirante, justamente nesse período da China interessantíssimo, em que antes mesmo dos europeus, aí os chineses conseguem se aventurar sobre os mares e descobrir algumas áreas e estabelecer relações, comércio com outros povos, muito interessante. É um período em que a gente está falando da dinastia Ming, como o professor já apresentou muito bem, essa dinastia, a última dinastia dos Han, né, professor, em que os Han estiveram no poder, na dinastia anterior. Esse período, quando Marco Polo chega, são os mongóis. Depois os mongóis vão ser derrotados, vai ter uma rebelião chinesa contra a ocupação mongol, e aí vai se criar a dinastia Ming. É a última dinastia de chineses étnicos. A gente vai ver que a dinastia que sucedeu a dinastia Ming, que foi a última do período imperial chinês, foi criada por invasores, né? por um povo do nordeste da Ásia. Exatamente. Então, é um período, a dinastia Ming é um período que a literatura trata como o grande período auge da China, né? A próxima dinastia, a dinastia Qin, já simboliza uma dinastia mais decadente, que os chineses estiveram submetidos a uma administração de estrangeiros e tudo mais. Então, é esse período que a gente está tratando, a dinastia Ming, com essas viagens do almirante Zhenhe. Mas antes, nessa leitura, eu fiz uma leitura e eu queria compartilhar com vocês como é que se davam as relações externas do Império sob a dinastia Ming, né? Eram relações que, justamente esse sistema sinocêntrico, em que o professor já comentou e vai comentar também, em que é pautado na superioridade, centrado na superioridade autodeclarada da China. A China se via como uma civilização em que os outros tinham que copiá-la, né? Então, justamente pautada na parte material, uma superioridade técnica, organizacional, política, cultural, e também em termos de soft power, econômico, militar e tudo mais. Então, esse sistema basicamente é dividido em duas partes, como os chineses se relacionavam com os povos do norte e como os chineses se relacionavam com os povos do sul. Existe um ditado na China que diz que o inimigo sempre vem do norte, justamente esse receio que os chineses tinham das invasões advindas do norte, com os mongóis, os manchus e tudo mais. Então, as relações com o norte era pautado basicamente pelas forças armadas, né? Aqueles agentes que eu comentei um pouco nas aulas anteriores, os militares é que pautavam essas relações. Então, era o Ministério que era responsável normalmente por essas relações, que havia guarnições militares, casamentos e o uso das forças armadas, justamente para garantir a sobrevivência do Império com essas grandes ameaças que vinham do norte. E as relações com os estados, com os reinos, com os impérios ao sul, era pautado pela burocracia, pelo civil. Se vocês verem, é o Ministério dos Rituais que pautava essas relações. Então, era muito comércio, soft power, questões culturais, e justamente buscavam garantir a soberania da China sem muitos gastos expressivos militares. As preocupações militares estavam ao norte. É óbvio que a gente não pode levar o pé da letra. Ao norte é só defesa, ao sul é comércio, soft power, não. Havia também comércio ao norte, havia comércio em todos os campos. O exército também era utilizado ao sul, eventualmente, para garantir a sobrevivência de algum desses estados, mas normalmente se faz essa divisão básica. Destrinchando o mapa, a gente fala dos estados cínicos, né? Que são esses estados de influência direta da China, que justamente a gente pode destacar o Vietnã, a Coreia, algum tempo o Japão, mas o Japão sempre foi aquele patinho que sempre se preocupou, que se garantiu, não podemos ficar... Eles foram os primeiros a acabar com essas relações sinocêntricas, né? Havia até rivalidade entre os imperadores do Japão e da China e tudo mais. E havia os mandalas, os estados mandalas, que é esses estados em que não havia a atuação da China diretamente, mas eram estados vassalos.
Então, constantemente, eventualmente, os representantes desses estados iam até a China e justamente faziam todo aquele cerimonial para demonstrar simbolicamente a superioridade do imperador chinês. Então, é nesse contexto que se dão essas relações externas. Contudo, Zheng He simboliza que a China foi para além desse entorno estratégico imediato. Havia preocupação de se estabelecer relações com povos mais longínquos. Foi um período muito curto, como o professor falou, em torno de 30 anos, mas houve essa tentativa, e anterior aos europeus. Então, basicamente, quem foi Zheng He, esse grande almirante que levou para frente essas empreitadas marítimas? Ele nasceu em 1371, na dinastia Ming, na região de Yunnan, é uma província que fica hoje fica ao sul da China, e era de etnia muçulmana, né? Os pais, o avô, o bisavô, justamente eles eram conhecidos por esse termo Ma, né? Que é uma abreviação de Maomé, mostrando essa herança que eles tinham com o islamismo. E, eventualmente, eles faziam também essas viagens até Meca da tradição islâmica. Então, ele cresceu nessa família e ao sul da China. Quando ele tinha 10 anos, o exército Ming invadiu a cidade dele e, por uma discussão, seja qual for o motivo, ele se tornou um eunuco, né? Ele foi castrado, justamente para servir à corte imperial. Ele foi levado à época à capital do império, Nanquim. Então, ele foi capturado e transportado para a capital e lá serviu como eunuco ao imperador. Mas em um dos filhos do imperador, ele teve uma aproximação muito grande, se tornando um grande amigo, um grande aliado. E futuramente esse príncipe se tornou imperador da China, que é o Zhu Di. E a partir dali, quando esse príncipe se tornou imperador, ele alçou o Zheng He a patamares maiores da burocracia, se tornando um grande conselheiro do imperador. Então, nesse período, em 1403, nesse ano, esse imperador ordenou a construção de uma grande esquadra, e a supervisão dessa construção ficou ao Zheng He. E em 1415, 1405, foi quando essa esquadra partiu da China em direção à Índia, sob o comando do Zheng He. A intenção era justamente mostrar a superioridade da China a todos esses povos, estabelecer relações, e justamente aquele sistema de sinocêntrico em que os representantes iam lá mostrar superioridade ao imperador, outros estados africanos do sul da Ásia, do sudeste da Ásia, fizeram o mesmo nessas grandes viagens. Então, acredita-se que nessa primeira viagem, em torno de mais de 27 mil homens, divididos entre 250 a 300 navios, partiram da China em direção ao sul da Ásia, ao sudeste da Ásia. E dentre essas centenas de navios, 62 eram conhecidos como os navios tesouro, que está nessa representação, eram os maiores. Eram justamente os navios que traziam os presentes desses reinos africanos do sul da Ásia, do sudeste da Ásia, até a China. Mas havia também outros navios, havia os navios responsáveis pela segurança da esquadra. Então, era uma esquadra muito grande, assim, é impressionante. Essa gravura é ótima, né? Porque ela mostra o tamanho desses navios de tesouro na comparação com uma caravela europeia. E você vê como as caravelas eram pequenininhas na comparação com os navios chineses, né? Alguns dizem que eram 12 vezes maiores, outros falam 5 vezes maiores, mas mesmo assim mostra como os chineses estavam bem preparados justamente nessas empreitadas que não tinha caráter militar de conquista, mas era uma viagem de caráter simbólico, um soft power, estabelecer linhas de comércio e tudo mais.
mas era justamente simbólico, era o simbolismo e mostra essa superioridade chinesa. O imperador tinha essa preocupação. Então, depois que deixaram a China, o primeiro porto estrangeiro em que eles atracaram foi em Vijaya, que fica no Vietnã. E de lá partiram para a ilha de Java, na Indonésia, e eles estavam evitando esse pirata. Era um grande pirata que na época atormentava os mares ali do sudeste da Ásia, que justamente a esquadra na volta se chocaram com esse pirata e tiveram que combater esse pirata. E conseguiram derrotá-lo e o levaram para a China. E lá ele foi decapitado. E justamente o imperador ficou muito satisfeito, porque foi uma viagem que trouxe presentes, trouxe representantes para fazer todo aquele simbolismo. Ainda trouxe o pirata que mais atormentava ali aqueles estados ao sul. Então foi uma viagem muito interessante para o imperador. Então, depois que eles foram ao Vietnã, eles foram a Malaca, Sumatra e Golfo de Bengala, ali no oeste da Índia. São exatamente os locais por onde os portugueses, holandeses e britânicos vão passar 100 ou 200 anos depois. Não é por acaso. Se vocês olharem o que é a geografia do Oceano Índico, a geografia do Oceano Pacífico, esses são os pontos mais importantes no controle dessas rotas comerciais. Então, quem quer que queira fazer comércio nessa região tem que atravessar esses locais, até hoje em dia. Perfeito, professor. E foi uma viagem que chegou até o Ceilão, né, no atual Sri Lanka. E lá eles foram recebidos com hostilidade pelo governante local, ou seja, nem todos os governantes ali queriam estabelecer relações com a China, mas logo partindo dali eles foram para Calicut. Não à toa, os portugueses, quando chegaram lá, os europeus, já perceberam uma grande atividade comercial na Índia. Não por acaso é uma atividade que, quando eles chegaram lá, há 70 anos já possuía relações com a China, com o Império da China. Então, depois que essa viagem regressou, a esquadra regressou, eles levaram ao imperador presentes, embaixadores estrangeiros, e o imperador se sentiu muito prestigiado com essas relações. Então, posteriormente, outras viagens foram feitas, em torno de 7 viagens foram feitas no total, nesses 30 anos em que a esquadra teve vida. Eu botei aqui no mapa, aqui no slide, como foi a descrição de cada viagem e tudo mais. Depois vocês podem pegar, porque eu vou compartilhar com vocês. Mas a ideia é de que cada viagem, a expedição ia mais longe, a ponto de, na 6ª viagem, na 7ª viagem, eles terem chegado à costa oriental da África, até o Quênia. Então, lá estabeleceram relações comerciais, relações políticas, e eles trouxeram presentes desses grandes reinos africanos. Um desses presentes é zebras, girafa, e a girafa era um animal que tinha um simbolismo de prosperidade e tudo mais. Então, os chineses, como são muito presos a essa questão simbólica, eles gostaram muito dos presentes e tudo mais. Então, depois vocês veem cada viagem como foi. E eu também vou compartilhar com vocês um link falando sobre essas viagens e a própria vida do Zenré. Então, depois da 6ª viagem, em 1424, o imperador morreu, o que era muito amigo do Zenré morreu, e durante uma campanha militar contra os mongóis, e o seu sucessor ordenou então os fins dessas longas viagens, porque eram muito custosos. Então, foi um reinado que durou 9 meses, não durou muito, e o imperador que sucedeu esse que não durou muito, ele falou, tá bom, vamos fazer a última viagem, tudo bem? Porque justamente eles estavam preocupados com os custos dessas viagens. Eram viagens que eram muito custosas e traziam poucos resultados econômicos. Isso mostra muito que a intenção dos chineses nisso, né? Não era estabelecer comércio com aquela ambição do lucro mercantil, né, de acumular metal precioso, de enriquecer, justamente porque eles já se viam suficientemente superiores. Eles apenas queriam mostrar, era simbólico todas essas viagens. Então,
nessa última expedição, pelo menos 16 portos diferentes foram visitados e essa viagem chegou até o Quênia. E nessa viagem, na última viagem, o Zenrei acabou morrendo, e muitos falam ali próximo à Indonésia, o que hoje é a Indonésia. Ele foi jogado ao mar, mas antes a tripulação levou para o Império uma trança do seu cabelo e o par de seus sapatos. E lá foi enterrado com grandes pompas, justamente esses grandes feitos pelos Zenrei. Então, o que fez com que o imperador desistisse dessa grande empreitada era a preocupação com a questão econômica, né, os grandes gastos, e também ameaças ao norte, naquelas relações que eu mostrei. Os mongóis ali estavam fazendo grandes pressões ao norte, então havia preocupação da defesa, de aumentar e aprimorar a Grande Muralha. Então, tropas foram alocadas ao norte e o imperador, então, mandou queimar toda essa esquadra, ele mandou queimar justamente para que a China se preocupasse com a sua defesa no entorno terrestre próximo, né? Então, foi ali que a China, como um império, como um poder marítimo poderoso, foi deixado de lado e passou a se preocupar na questão terrestre, né? Basicamente Obrigado, isso. Felipe. Bom, então isso foi no século XV, né? Isso tinha sido a última vez em que a China tinha sido uma grande potência naval, a maior marinha do mundo. Agora, o ano de 2020 é um marco nessa história, porque agora, ao longo desse ano, em meio à pandemia, em meio a todas essas grandes crises que a gente está vivendo, a marinha chinesa voltou a ser a maior do mundo. Superou a marinha de guerra dos Estados Unidos. É o retorno de Zhang He. É o retorno da China como uma grande potência naval, o que é algo que a gente não via desde o século XV. E isso foi algo atípico na história chinesa. Tradicionalmente, a China, do ponto de vista militar, foi muito mais voltada para o poder terrestre do que para o poder marítimo, porque as grandes ameaças à integridade chinesa estavam na terra. Eram aqueles vários povos nômades da Ásia Central e do Nordeste. E como o Felipe bem ressaltou, essa ameaça dos povos nômades vai voltar para a China ali, ao longo do século XVI, ao longo do século XVII, e vai acabar derrubando a dinastia Ming, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas, enfim, então os Ming interromperam essas grandes viagens em meados do século XV, e que era um momento no qual os portugueses já tinham se lançado à conquista do seu império. O Império Português começa em 1415, com a conquista da cidade de Ceuta, no Marrocos. Então, a gente pode até especular se essas viagens do Zhang He tivessem durado um pouco mais. Em algum momento, as caravelas portuguesas e a esquadra do Zhang He teriam se encontrado ali pela costa oriental da África. Isso não aconteceu, mas poderia ter acontecido. Professor, posso fazer uma breve interrupção, só para complementar o que o Felipe e o senhor falaram? Só porque, sobre essas viagens, há um debate historiográfico super interessante que... Se a China chegou nas Américas. Que ocorre... Não, tem essa teoria. Eu escutei de colegas furada, que o pessoal que toca esses estudos sobre o Zhang He de forma sistemática está bem lotado na Universidade de Pequim, e pelo que os meus colegas da Chumia, inclusive, falaram, eles também acham que isso é furado. Mas não era isso que eu ia falar, não. Há um debate historiográfico super interessante fazendo paralelos sobre o desenvolvimento do capitalismo na Europa, certo? Principalmente na Europa Ocidental, e, digamos assim, esse não desenvolvimento, a ausência de desenvolvimento nesse sentido na China. E aí nós podemos relacionar o fim dessas viagens, nós sabemos da importância da indústria naval, certo? Para o desenvolvimento capitalista na Europa, e nós podemos relacionar a interrupção dessas viagens como um desses fatores, e outros seriam relacionados àquilo que o professor Maurício e o Felipe falaram nas últimas aulas. Tanto o Felipe falou de uma motivação, de um fator, digamos assim, de ordem sociológica. Então, é muito mais atrativo para um chinês bem educado, né, o bom rapaz chinês, qual seria o emprego dos sonhos para seus pais? Seria ele servir na burocracia imperial. Um público, meu filho, você vai ter estabilidade, um bom salário. Isso, e não ser um mercador. Então, há
um fundo sociológico nessa explicação, e há um econômico, digamos assim, muito relacionado à interrupção dessas viagens em detrimento, como eles falaram, das ameaças terrestres ao norte, e um investimento muito mais rentável no Grande Canal, que é aquela obra pública que o Maurício comentou na última aula. Então, soou muito mais interessante para os imperadores chineses, para esses tomadores, né, esse processo de tomada de decisão, de alocar os recursos num lugar muito mais seguro, porque é interno, fluvial, que garante abastecimento de comida e arrecadação de impostos, do que as viagens né, ultramarinas, que, como o Felipe bem descreveu, poderiam ser custosas, tanto né, de recursos, digamos assim, mas também de vidas humanas, também de certos conflitos que podiam emergir disso. Então, há uma explicação também de ordem política, que eu já vi também ser ventilada em artigos mesmo, em livros, que é a fragmentação europeia. O Maurício já comentou isso comigo algumas vezes, acho que foi ele que me apontou esse debate, que permitia com que grandes navegadores europeus fossem vender seu peixe, fossem levar suas ideias a diferentes soberanos, certo? Soberanos de diversos estados Vamos ocupando... usar o Colombo como exemplo, né? Exatamente. Colombo vendeu aquela ideia dele de que, olha, se eu navegar aqui para oeste, eu vou acabar chegando no Japão. Vendeu primeiro para os reis de Portugal, que basicamente olharam para ele e falaram, cara, é muito estranha essa tua ideia, acho que isso não vai dar certo, não vou financiar esse troço, não. Mas ele foi batendo de porta em porta, chegou até os reis da Espanha, né, e disse, olha, eu acho que a Terra é redonda, né, e que se eu chegar aqui nessa direção, eu vou encontrar uma rota de comércio para a Ásia. Né? E os reis espanhóis basicamente disseram, talvez você tenha razão, vamos dar 3 caravelas para você e boa sorte. Você imagina, 3 barquinhos, né? Compara isso com o que era a esquadra do Zhang He, não era nada, né? Mas foi essa fragmentação que permitiu um grau maior de inovação, de tentar ideias diferentes, né? Quando o imperador Ming vira para o Zhang He e fala, olha, acabou, essa é a última, chega de financiar esse projeto maluco de vocês e tal, agora são esses nômades que estão aqui além da Grande Muralha, ele não tinha a quem recorrer. Ele não tinha nenhuma outra estrutura de poder político para quem ele pudesse pedir autorização, pedir dinheiro para financiar uma expedição como aquela. Então, isso faz uma diferença também. Né? Quer dizer, a unificação da China foi uma bênção em muitos aspectos. Ela permitiu um nível muito maior de desenvolvimento econômico, de construção de infraestrutura, mas ela também travou algumas possibilidades de inovação, algumas possibilidades de tentar coisas novas, que aquele caos político e religioso da Europa, no início da Idade Moderna, permitia. E até, professor e Gabriel, só para concluir também, trazer outros elementos para enriquecer e tudo mais, foi um período em que eles conseguiram botar em prática utilizarem muito dos instrumentos, né? Então a bússola ali foi utilizada. Então também mostra uma revolução técnica, instrumental que a China ali já detinha. E também, por último, uma questão política, em torno política e social. Parece também que eles jogaram por terra esse projeto marítimo da China, porque o imperador queria mostrar poder e estava preocupado com a ascensão desses eunucos e outros segmentos sociais ali à corte. Então, eles achavam que eles estavam se tornando muito poderosos. Então, para demonstrar poder, reunir e prestígio do imperador, ele mandou queimar toda essa esquadra. Então, assim, eu fico até hoje ressentido. Por que queimar, entende? Eu tenho então, vontade de chorar quando eu leio isso, assim, porque deve ter sido um negócio terrível. Assim, né? Exato. Exato. Então, vejam que história fantástica, que história fascinante. Né? É um grande what if, né? E se a China tivesse mantido esse esquadro, o que teria acontecido? Mas eles destroem, eles encerram esse projeto de expansão marítima e quem vai realmente desenvolvê-lo são os europeus. Então, os portugueses chegam na Índia em 1498, lá com Vasco da Gama. E no início do século XVI, os portugueses chegam à China e ao Japão e aí aprenderam o caminho. Aí começam a fazer essas viagens de maneira regular. E não só os portugueses, mas muito rapidamente também os holandeses, os britânicos, os espanhóis, uma série de outros povos europeus. Então,
A partir do século XVI, esse contato direto entre a China e a Europa vai ser regular, vai ser constante, e a gente vai ter, de fato, esse estabelecimento de um fluxo comercial. E os europeus começam também a estabelecerem colônias na Ásia. E na própria China, os portugueses vão criar uma colônia na cidade de Macau, que a cidade existe até hoje, mas ela só deixou de ser uma colônia portuguesa em 1999. Até 20 anos atrás, ela ainda era uma colônia portuguesa. Eu estive em Macau, é realmente fantástico, porque assim, imaginem, visualizem a Praça 15, no centro do Rio de Janeiro. Estão pensando ali no Paço Imperial, no Arco do Teles? Macau é aquilo. É a Praça 15 na China. É aquela arquitetura, é aquele urbanismo. A comida também tem muita coisa de Portugal. Aquele pastel de Belém, que é um negócio maravilhoso. Galinha ao molho pardo. Uma série de coisas que são coisas da cultura portuguesa e que estão lá na China, ainda que o idioma não tenha ficado. Mas a arquitetura, a culinária, muito disso permaneceu. E os portugueses negociaram essa colônia de Macau. Eles não tomaram aquela região pela força, eles basicamente negociam com o governo provincial chinês, né, na província de Guangdong, no sul da China, e o governo cede para eles ali aquele pedacinho de terreno. Os portugueses vão lá, fundam Macau. Macau hoje é um patrimônio da humanidade, realmente uma arquitetura primorosa. Teve também tem as ruínas do que foi a maior igreja cristã da Ásia, né, que é a São Paulo de Macau, que é linda, 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 linda. E a cidade é toda fortificada. Né? É um conjunto de pequenos morros, e no alto de cada morro você tem uma fortaleza. Parece um pouco a Baía de Guanabara nesse aspecto. Quer dizer, os portugueses sabiam muito bem como fazer isso. Todo lugar que eles chegavam, eles construíam ali uma fortaleza e controlava tudo, navio que entrava, navio que saía. E Macau foi, durante muito tempo, um dos grandes portos, né, desse comércio europeu com a Ásia, não só com a China. Os europeus também estavam no Japão. Por exemplo, a cidade de Nagasaki, né, que muitos de vocês a conhecem por causa da bomba atômica, ela foi criada basicamente nesse momento do estabelecimento dessas rotas comerciais. Ela era muito importante nesse elo de portos, de comércio. Então, vão estar ali os portugueses, vão chegar outros europeus, e o grupo social mais importante, talvez, nesse diálogo do Ocidente com a China, nesses séculos iniciais, serão os jesuítas. Os jesuítas são uma ordem religiosa, né, que foi criada ali no século XVI, como parte da Contra-Reforma, como parte desse esforço do catolicismo em responder ao surgimento dos protestantes. E os jesuítas vão ser particularmente dedicados ao trabalho missionário, a levar adiante o cristianismo, o catolicismo, para essas regiões do mundo no qual os europeus estão chegando em grande escala pela primeira vez. Então, os jesuítas vão ser muito ativos nas Américas, por exemplo, onde eles vão assumir um trabalho de evangelização de povos indígenas nas Américas, e vão ser muito ativos na Ásia, na Índia, na China, no Japão. Eu gosto de lembrar para vocês que essa história dos jesuítas está muito marcada na própria UERJ. Qual é o nome da rua onde a UERJ está localizada? Eu sei que nós não vamos lá há muitos meses, né? De vez em quando eu esqueço também. Eu tive que preencher um formulário e colocar ali qual era o número da UERJ, eu não lembrava, tive que olhar no Google. Mas vocês estão fazendo um esforço de memória, a UERJ fica na rua São Francisco Xavier. Então, quem foi este santo? Foi um jesuíta que dedicou a sua vida ao trabalho missionário na Ásia. Então, é a nossa história, profundamente ligada nesse momento também. E a gente teve recentemente um belíssimo filme do Martin Scorsese sobre os jesuítas no Japão, que eu recomendo muito para vocês, se chama Silêncio. É um filme sobre essa dificuldade de converter os japoneses ao cristianismo e das perseguições que os cristãos sofriam no Japão medieval, no Japão do início da Idade Moderna. E esse filme começa em Macau. Esse filme começa com um grupo de jesuítas de vários países, mas sobretudo de Portugal, se encontrando em Macau, e de Macau eles zarpam numa missão clandestina para o Japão. Então, como Macau era ali uma base, um ponto de partida super importante para várias tarefas, para várias missões.
É parte também do que é a nossa história brasileira, luso-brasileira, dentro desse encontro com a Ásia, né? Tem até algo interessante, quando eu fui a Macau e passando pelo Largo do Senado, tem esse nome mesmo em português, que é a praça principal de Macau, e eu me deparei com aquela decoração de pedras portuguesas, como a gente tem em Copacabana. Né? Eu falei, cara, porra, me sinto no posto 6, né? Que negócio é esse aqui, né? E depois eu vim a saber, depois lendo sobre a história de Macau, que essa decoração de pedras portuguesas é muito recente, de alguns anos atrás apenas, e que os chineses fizeram questão de imitar o Rio de Janeiro porque eles acharam que isso era bom para atrair turista. Não contem para eles, né? Mas não contem para eles. Mas como a gente tem aí essa ligação com Macau, mesmo que nós não saibamos disso, né, diretamente. Mas os jesuítas vão para a China, eles vão fazer esse trabalho de evangelização, vão começar a converter comunidades chinesas, sobretudo no sul do país, e os jesuítas vão chegar na corte imperial. E aí tem algo na história dos jesuítas, na estrutura deles, né, que favoreceu muito esse diálogo com os mandarins, com os funcionários públicos do Império Chinês. Porque eles basicamente eram feitos do mesmo material. Eles eram intelectuais, eles eram eruditos, eles eram pessoas formadas numa tradição humanística de valorizar a filosofia e o estudo dos idiomas. Então, um jesuíta conversando com um mandarim se entendem muito bem. Eles têm ali uma missão social parecida. E muito do que a gente percebeu da China nesse momento inicial, né, do diálogo com o Ocidente, veio dos jesuítas. Inclusive o próprio nome da linguagem. Né? O Gabriel, na aula passada, fez uma exposição bastante detalhada disso. Quer dizer, a gente chama a língua chinesa de mandarim nos idiomas ocidentais, não só em português, porque os jesuítas deram esse nome. Porque era a língua dos mandarins, era a língua dos funcionários, era a língua da elite culta chinesa, em contraste com os dialetos populares, né? Falados em cada província, em cada cidade. E o grande nome dessa história, né, era um jesuíta italiano chamado Matteo Ricci, que foi talvez o maior deles todos. Né? E o Ricci foi uma figura maravilhosa que merece mais reconhecimento, que merece mais respeito nessa história. Eu diria que ele é um herói dessa primeira grande globalização. Ele é alguém que contribuiu muito para esse diálogo de culturas, para esse olhar respeitoso, mútuo entre China e Ocidente. Ele aprendeu o mandarim com uma grande facilidade. Ele era um homem de uma memória extraordinária. Então, tem vários relatos dele lendo os caracteres chineses e memorizando aquilo super rápido. O que acreditem é uma coisa que eu invejo muito. É um dom que me ajudaria muito. Mas que eram os exercícios intelectuais dos jesuítas. Né? Era uma época no Ocidente em que a educação valorizava também muito a memória, valorizava muito decorar coisas, ao contrário do que a gente tem hoje em dia. Então, o Ricci foi uma figura importante para isso. E esses jesuítas foram para a corte e muitos deles acabaram se estabelecendo também como conselheiros imperiais na China, lá em Pequim, na Cidade Proibida. Por exemplo, quando eu visitei a Cidade Proibida, eu fiz questão de ir numa exposição extra, para além da normal no Palácio, que é a exposição dos relógios. Mas por quê? Porque os jesuítas ficaram famosos na China, entre outras coisas, porque eles levaram alguns aspectos da tecnologia europeia que os chineses até então não dominavam. E talvez o mais significativo dele fosse essa mecânica dos relógios. E os chineses ficaram fascinados pelos relógios europeus, aprenderam a fazê-los e começaram também a fabricá-los no seu próprio estilo, né, nas suas próprias decorações e tal. E olhar essa exposição dos antigos relógios imperiais é lindo, é uma aula de história, que você vê desde aqueles modelos antigos, bem tradicionais mesmo, da Europa, até o modo como os chineses pegam essa tecnologia e viram ela de cabeça para baixo, em termos de design, em termos de fabricação. Então, assim, é muito legal quando vocês um dia visitarem a Cidade Proibida, o que é uma coisa que todo ser humano tem que fazer, como eu já disse para vocês em outras aulas, né? Todo ser humano tem que visitar a Cidade Proibida, o Templo do Céu, a Grande Muralha, porque eles não são só monumentos chineses, eles são monumentos da humanidade. Eles estão entre as coisas mais belas, importantes e impressionantes que a nossa espécie construiu na nossa aventura, nossa pequena aventura por este mundo. Então, quando vocês forem na Cidade Proibida,
visitem também a ala dos relógios, né? E lembrem-se, né, paguem ali uma homenagem à importância dos jesuítas nessa história. Então, eles tiveram essa importância, eles levaram também conhecimentos astronômicos para a China, que eram conhecimentos muito valorizados pela corte chinesa, ser capaz de prever, por exemplo, o próximo eclipse, tudo isso tinha consequências para a agricultura, para as cerimônias religiosas, então tudo isso era muito respeitado também dentro da China. Então, eles foram embaixadores extraoficiais, na época não tinha ainda diplomata europeu na China, mas os jesuítas acabaram, na prática, exercendo muito desse papel. Bom, e aí começa, então, esse comércio direto entre a China e o Ocidente, e é um comércio que vai ter alguns problemas, e problemas que até hoje nos são muito familiares, sobretudo na relação dos Estados Unidos com a China. Bom, primeiro, os europeus estão comprando dos chineses, sobretudo, 3 tipos de produtos: seda, chá e porcelana. Seda, já mencionei bastante para vocês na aula passada, antes da invenção de tecidos sintéticos, né? Ela era o tecido mais nobre, mais valorizado, macio, bonito, elegante, né? Então havia uma grande demanda dos europeus. Porcelana, ali no slide tem uma foto, para quem nunca viu a porcelana chinesa, tem uma foto dessa porcelana da era Ming. E fixem bem esse padrão de cores, né, de branco e azul. Isso lembra alguma coisa para vocês? Vocês já viram isso em algum lugar? Vou dar uma dica. Azulejos. Pensem nos tradicionais azulejos portugueses. Vocês vão ver que tem os mesmos padrões. Porque os portugueses começaram a imitar nos seus azulejos aquilo que eles estavam vendo na China. E que era um negócio que fascinava os europeus. A porcelana tinha, naquela época, talvez o tipo de valor cultural, simbólico, que, sei lá, que o iPhone tem hoje em dia, sabe? Era um negócio da moda, era o que todo mundo queria ter, era o que dava ali uma ideia de luxo, de sofisticação e de tecnologia. Porque para fabricar esse tipo de material, era um segredo tecnológico que os europeus não conheciam, só vão aprender a fazer no século XVIII. Então, para a época, era uma tecnologia muito avançada, muito sofisticada, que passava de pai para filho, era um tesouro de família, né? Por aí vai. E tem o chá também, que era uma bebida já muito consumida na China, mas os chineses consumiam o chá de maneira diferente do que a gente faz no Ocidente. Em geral, eles tomavam como se fosse uma sopa no prato, e ela era não só uma bebida recreativa, mas era também muito consumida como um remédio, como um tônico para a saúde, né? Até hoje, de vez em quando, se faz isso na China. Eu estava gripado lá na China, e aí me serviram lá um chá quente. Disse, olha, bebe isso daqui que vai fazer bem para você e tal. E fez, eles não estavam de brincadeira, não. Assim, realmente funciona, né? E os portugueses tiveram um papel importante em levar o chá para a Europa, né? E a gente pode ver isso até pelo idioma. Por exemplo, como é que se diz chá em mandarim? É super difícil, prestem atenção, né? Em mandarim, chá se diz chá. É igual ao português. Porque os portugueses pegaram a palavra chinesa e levaram isso para a Europa. Quer dizer, em inglês virou tea porque era de um outro dialeto, era de uma outra região, né? Quer dizer, mas em Portugal ficou essa coisa marcante, né? E na Europa o chá foi reinventado, sobretudo pelos britânicos. Eles começaram a misturar, por exemplo, botar açúcar no chá, colocar outros temperos, outras especiarias, e virou a grande bebida dos britânicos, virou uma bebida, né, bastante consumida em todas as partes da Europa e virou um mercado global. Os europeus caíram ali com muita sofreguidão nisso. Só que tem um problema para os europeus. Eles querem esses produtos chineses, mas eles não têm com o que pagar. Eles não têm produtos para oferecer para os chineses em contrapartida ao que eles estão comprando por lá. Não tinha naquela época nada na Europa que pudesse ser usado nesse comércio de grande escala.
Então, o que os europeus, de fato, podem oferecer para os chineses em troca da seda, do chá e da porcelana? Metais preciosos, principalmente a prata. Então, vai se criar uma rede global em que essa prata extraída das Américas, do Peru, da Bolívia, do México, vai ser levada para a Europa e da Europa vai ser levada para a China e para o Japão também. São uma rede verdadeiramente global, ligando todos os continentes. Só que essa rede global significa para os europeus um perpétuo déficit comercial. Eles sempre estavam comprando muito mais da China do que eles tinham ali para oferecer. Isso estava provocando aí esse dreno dessa prata para os chineses no auge dos impérios mercantilistas europeus, né? Quando essa questão do déficit, quando essa questão, né, do fluxo de ouro e prata era considerado absolutamente central para a saúde econômica dos impérios. Hoje em dia, nem tanto, a economia mainstream vai questionar isso, mas continua sendo uma visão presente nesse neomercantilismo que a gente está vendo no mundo nos últimos 10 anos. Por exemplo, essa questão do déficit comercial dos Estados Unidos com a China é super importante para o Trump, por exemplo. Ele fala disso o tempo inteiro. Então, reparem que tem aí um jogo econômico e político, né? Um ciclo econômico político, do qual, em grande medida, até hoje está presente. E, mais tarde, no século XVIII, os europeus vão descobrir um outro produto que pode resolver esse problema econômico deles com a China, que é o ópio. Os europeus vão descobrir esse produto quando eles começam a colonizar a Índia, quando os britânicos começam a tomar a Índia, né, sobretudo a partir ali do início do século XVIII. E o ópio já era um entorpecente consumido na Índia. Às vezes ele era convertido em uma pasta que era fumada, outras vezes ele era usado como uma forma líquida, mas ele já era usado como entorpecente, ele já era usado como medicamento. E os europeus vão descobrir que tem uma grande demanda por esse ópio indiano na própria China. A gente vai entrar nisso daqui a pouquinho, porque essa história do ópio vai se tornar fundamental, né, para essas relações entre a China e o Ocidente. E até hoje é uma marca muito forte desse período. Bom, só que todo esse comércio está se dando, e quem governa a China é a dinastia Ming. Só que essa dinastia Ming não durou para sempre. Ela começou a enfrentar ali uma série de problemas vindos da sua fronteira norte, da sua fronteira nordeste, e em meados do século XVII ela foi derrubada. Em meados do século XVII, um povo nômade do nordeste da Ásia, chamado Manchu, que vivia na Manchúria, que naquela época era um reino independente, hoje é uma série de províncias na China. Os Manchus se organizaram politicamente, constituíram um grande estado, e eles acabaram invadindo a China no século XVII. A China estava, então, numa guerra civil durante a dinastia Ming. Eles atravessam a Grande Muralha e tomam Pequim. E começam ali a conquistar a China. Assim, professor, então a Grande Muralha não serviu para nada? Olha, nessa ocasião, não. Inclusive porque o comandante da Grande Muralha passou para o lado dos Manchus, abriu os portões e entrou todo mundo. Assim, nem sempre as fortalezas funcionam, né? Você tem outros fatores políticos ali que também estão sendo levados em conta. Não foi a primeira vez que a China foi governada por dinastias estrangeiras. Isso tinha acontecido antes com os mongóis, isso tinha acontecido na antiguidade com outros povos nômades, mas a dinastia Qing, que vai ser essa criada pelos Manchus em 1644, vai ser a última dinastia imperial da China e ela vai expandir muito o território dominado pela monarquia chinesa. Ela vai incorporar a Manchúria, ela vai incorporar o Tibete, ela vai incorporar a Mongólia, ela vai incorporar a Xinjiang. Todas as regiões onde hoje a gente tem conflito político e étnico. Todas elas. Não é por acaso. Porque elas vão entrar realmente nessa órbita chinesa século XVII e XVIII. O que, para os padrões da história chinesa, aconteceu há 10 minutos atrás. É muito diferente do Rio Amarelo, do Yangtze, que há milhares de anos são ali parte da civilização chinesa. E os Manchus vão estabelecer a sua dinastia, eles vão incorporar muito da cultura chinesa
assim como os mongóis, assim como outros invasores antes deles, mas eles vão ter também sempre uma série de problemas com os chineses, com a etnia Han. O Gabriel vai falar agora um pouco disso e como é que era esse convívio entre os Manchus e os Han ao longo dessa última dinastia. Obrigado, Maurício. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Vocês me confirmem quando ela aparecer. Então, como o Maurício já colocou muito bem, nós temos, em meados do século XVII, em 1640, que há a conquista da China, da China, da dinastia Ming, por essa dinastia Manchu. Eu vou voltar só alguns passos atrás para a gente saber o que está acontecendo nessa localidade antes da tomada. Obrigado. Eu coloquei aqui rapidamente um mapa só para a gente visualizar. Então, percebam que a área aqui em rosa e branco é o que consideramos a Manchúria, certo? Ali é a parte central da Manchúria. Ainda no fim do século XVI, começo do século XVII, ou seja, nos 1500, no fim dos 1500, no começo dos 1600, já vai se formando uma nova unidade política ao norte da muralha. Então, eu não quero encher o pessoal de nomes, mas só trazendo um monte de spoiler, só trazendo algumas pessoas mais fundamentais, né? Esses nomes que não são muito familiares são chatos, mas eu acho que uma ou outra figura é legal a gente saber quem é. Então, temos esse camarada aqui chamado Nu Art, se é que eu estou pronunciando corretamente, mas não se preocupe com isso, unifica certas tribos conhecidas até então como os Jurchen, que são nômades ou seminômades. Ele mesmo nasceu já num povoado sedentário, certo? Ao norte da muralha, na região que hoje fica a província de Jilin, e funda a dinastia Jin, certo? Nesse momento, uma dinastia chamada Jin, ao norte da muralha, coexiste com uma dinastia chamada Ming, certo? Que é essa que estamos vendo até o momento. O seu filho é que faz uma mudança de nomenclatura, o filho dele que se chama Hong Taiji, faz uma mudança de nomenclatura, digamos assim, e denomina os seus súditos com uma palavra baseada agora na região, certo, geográfica expandida. Então, é aqui que nós começamos a falar dos Manchu e da dinastia Qin. Então, perceba que a dinastia Qin é fundada antes da tomada de Pequim e de todas as terras ao sul de Pequim. Ela já existe ao norte. Essa unidade política funciona de uma forma muito interessante, que é o sistema de 8 bandeiras. O que isso significa? Existem 4 cores de bandeiras, eu não lembro exatamente qual é ela, e tem a bandeira com o branco junto, com algumas mudanças, o que faz com que elas totalizem 8, e que é uma forma de organizar, primeiramente, militar, mas também burocraticamente esse novo império. Isso vai ser importante por quê? Porque todo esse sistema vai ser incorporado depois da conquista da China, certo? É um sujeito chamado Dorgon, que é regente do Xunji, que é um menino de 5 anos, ou seja, não pode de fato liderar os Manchu, que após a morte do Hong, que lidera os Manchu ao sul da muralha, como o professor bem falou, eles atravessam com os portões abertos, porque a dinastia Ming está entrando em colapso. Há uma liderança local de rebeldes da etnia Han, chamado Li Zichen, que primeiramente captura Pequim. Então, o imperador Ming comete suicídio, se mata com a invasão de rebeldes Han, e o general, que eu não anotei aqui, né, isso de não ficar enchendo de nome, se vê na posição muito desconfortável de estar entre rebeldes internos que tomaram sua capital, que está um pouco sul da muralha, certo? E manchus ao norte. E nesse dilema, ele opta pelos manchus, os deixa entrar
e começa um processo de tomada do território chinês pelos Qin, pela dinastia Manchu, certo? Que vai ser a última dinastia da China, como o professor bem falou. Quando ela termina, nós temos já o período republicano, e eles sucedem os Ming, que é essa última dinastia de etnia Han. Esse sistema das 8 bandeiras que eu falei vai significar o que na prática? Deixa eu voltar aqui para o mapa. Opa, passou. Percebam aqui que os chineses Han nunca não chegaram a conquistar, já tinham, mas nesse momento não chegaram a conquistar a Manchúria e a Mongólia. O movimento é contrário, certo? Manchus e mongóis é que, em aliança, invadem a China e, por isso, incorporam esses territórios àqueles que já pertenciam, digamos assim, às dinastias históricas chinesas. Posteriormente os Qin vão fazer as expedições aqui para Xinjiang, que significa literalmente nova fronteira, certo? Então dá essa ideia de incorporação recente, e do Tibete, que já tinha sido parte do Império Chinês, mas há centenas de anos antes. Ele passava por um momento de independência, era um reino independente. Certo? Então, essa é mais ou menos o mapa. O mapa dá as datas em que as atuais províncias chinesas são conquistadas pelos Manchu. Você tem um processo demorado, não é o Dorgon, já são sucessores que terminam esse processo. E como o professor bem colocou, não é um processo sem conflitos. Então, eu queria salientar 2 desses entraves, dessas questões, que estão muito relacionadas às diferenças étnicas entre Manchus e os Han, que compreendem a maioria absoluta da população chinesa, se não me engano, é algo que supera os 90%. Certo? Então, a primeira dessas questões muito famosas é da trança dos homens. Então, os Manchus, de tradição cavaleira, certo? De guerra montados a cavalo e de um comportamento nômade ou seminômade, tinham esse cabelo que ficou muito famoso como característica assim, muito evidente dos homens daquela sociedade. Então, consiste em você raspar a maior parte da parte da frente do seu cabelo, certo? E mantê-lo somente atrás, muito longo, e fazer uma trança. É muito comum, então, como estamos vendo dinastias da modernidade, e os Qin, principalmente, que vão dos 1600 ao comecinho dos 1900, do século XX, a imagem que o Ocidente moderno terá da China como um todo está muito ligado a certos aspectos Manchu, certo? Então, há propagandas, quando nós vemos, isso é um assunto muito comum, nós vamos chegar a isso, de xenofobia, de sinofobia nos Estados Unidos, onde muitos chineses vão emigrar durante o século XIX. Certos cartoons, certos panfletos estão sempre retratando os chineses com essa trança, que na verdade é Manchu, certo? Eu queria dar os créditos para aquela foto ali, mas eu não sei, eu não consegui achar. Essa aqui, que mostra desculpa, a qualidade, né, muito baixa, que eu tive que dar um zoom, mostra o cabelo sendo feito, é do China Daily, um jornal chinês. Isso vai ser uma questão, certo? Porque a obrigatoriedade da trança vai ser colocada por decreto imperial, e vai ser uma questão que vai seguir sendo polêmica e muito simbólica durante centenas de anos. Ao ponto de, acelerando um pouco a nossa narrativa, quando nós chegamos no começo do século XX, nos 1900, e a dinastia Qin está definhando, e movimentos políticos variados, muitos deles republicanos, começam a emergir com força para uma tomada de poder, o corte da trança vai se tornar um símbolo de distanciamento, de quebra com a ordem imperial como um todo ou com os Manchu em particular. Nós vamos ver que o século XIX chinês, em certo diálogo com o que está acontecendo na Europa, no Ocidente, não só lá, em outras localidades também, de um surgimento de nacionalismos românticos ou ufanistas, são muitos os membros da sociedade chinesa, setores da sociedade chinesa, que vão identificar nos Manchu um problema. Vão identificar
os problemas da China como derivados desse país Han, que está sendo liderado por manchus. Então, eu vou acelerar um pouquinho aqui para o século XIX, mostrar cartoons. Isso é um cartoon de 1910, 1911, ou seja, logo antes da declaração, da proclamação da República Chinesa, mostrando a trança de uma forma negativa, pejorativa, como um entrave. É uma revista chinesa chamada a Xibao. Essa aqui é uma primeira foto com certo alguém pisando na trança, causando dor a um homem chinês, e um segundo cartoon que mostra essa tesoura cortando a trança. Então, são muitas pessoas que vão cortar as tranças, muitos homens que vão cortar as tranças, mostrando a sua quebra com a ordem imperial, ou, muitas vezes, isso é algo mascarado, não é algo tão público. Por exemplo, há um processo de modernização do exército chinês no fim do século XIX, começo do século XX, muito em função das sucessivas derrotas militares para europeus e, posteriormente, para o Japão. Primeiramente, os soldados chineses que vão passar a usar uma indumentária, uniformes, botas de estilo ocidental, enrolam suas tranças e colocam dentro do chapéu, mas rapidamente há um movimento dentro dessas tropas modernizadas de cortar suas tranças, colocando isso como uma questão prática, como uma questão que envolve um certo... Ela atrapalha, colocando em português claro, mas isso está mascarando uma oposição política dessas tropas, como isso vai ficar muito claro. A proclamação da República Chinesa tem participação desses militares. Muitos chineses que vão estudar no exterior, no Japão, mas principalmente nos Estados Unidos e na Europa, são ridicularizados por conta desse cabelo, sofrem preconceito. Isso é relatado em muitas biografias, em muitos livros e matérias jornalísticas, certo? Você já tem uma imprensa emergindo na China nesse período, que relata esse processo muito desconfortável dos chineses no exterior. Então, essa trança que é colocada de forma obrigatória por decreto imperial é um símbolo muito grande dessa questão étnica, do conflito étnico entre Hans e Manchus, certo? A elite Manchu. E outra questão muito famosa é dos pés das mulheres. Então, muito rapidamente, há um costume Han, certo? Então, está ligado à etnia Han. Outras etnias minoritárias da China, para além dos Manchu, não faziam essa prática de amarrar os pés de mulheres a fim de entortá-los e impedir o seu crescimento. É algo que acontece há centenas de anos na China. Os pés de lótus, exatamente, a Letícia colocando o nome correto aqui. Eu, obviamente, não coloquei imagens disso, porque são imagens realmente muito fortes. Você tem que uma mutilação. Os pés das meninas muito pequenas para que o pé cresça de uma certa maneira, mas isso era considerado altamente erótico e desejável durante 1000 anos na China. Era um símbolo de status, como a Letícia está ressaltando, porque a mulher com os pés pequenos não pode trabalhar. Então, o homem que é casado com uma mulher assim está passando uma mensagem para a sociedade de que ele tem tanto dinheiro que a mulher dele não precisa trabalhar, não precisa estar no campo lavrando ali o solo. Desculpa, gente, eu tive um pequeno problema, eu estou voltando aqui. O Gabriel vai passar para a gente um pedaço de uma novela que é ambientada no Palácio Imperial da China, né, já na dinastia Qing, quer dizer, a imperadora Manchu, e como é que isso é visto, né, pelos manchus. Exatamente. Então eu vou passar um vídeo agora para a gente. Não vai demorar muito, gente. São menos de 3 minutos. Eu suponho que a minha internet vai colaborar e vai permitir que isso seja possível. Para exemplificar. Então, é uma novela histórica, se passa nos 1700, e há uma cena que retrata muitíssimo bem essa questão. Eu peço desculpas porque o anúncio do Google pode tocar no meio. Eu não tenho e não pretendo ter tão cedo um premium do YouTube, certo? E me digam se o volume está ok, pode mandar uma mensagem. Então, só contextualizando muito brevemente, nós temos uma protagonista que não está na cena, mas está na Cidade Proibida trabalhando como uma funcionária de bordado. Ela está bordando, sabe? Trabalhos artesanais.
ela e seu grupo topam com meninas que estão fazendo parte de um processo de seleção para serem concubinas do imperador. Elas têm um desentendimento e essa protagonista presenteia uma das pretendentes um sapato especial com uma flor de lótus furada na sola e um pó, pedra esmagada dentro, de forma que ela deixa pegadinhas em formato de flor por onde ela passa, certo? Esse é o contexto. E aqui nós temos, esse é o imperador... É isso. Então, pessoal, então, rapidamente, né, só uma coisa ou outra para explicar. Então, o imperador diz que... vou usar o adblock. O imperador diz que os Bannermen é o que está na legenda. Então, aqueles dentro do sistema de bandeiras, etnicamente Han, os Han Bannermen, são proibidos de amarrar os pés de suas filhas. O que acontece é que, ao tirar o sapato, ele percebe que ela tem pés pequenos e considera aquilo uma afronta. Não só a expulsa, como irá punir o pai dela por essa posição, por esse comportamento que é considerada uma afronta direta, um desafio à corte, como ele mesmo coloca. E só queria mostrar para vocês como isso está retratado na novela. Eu achei um momento interessante do ponto de vista histórico, certo? E dessa forma, já tomei muito tempo, só apresentar essas duas primeiras questões do âmbito étnico que criaram tensões entre os Manchu e os Han durante essa última dinastia. Como o Maurício vai colocar daqui para frente nessa aula e na próxima, essa condição de uma etnia minoritária governando um país de imensa maioria Han vai criar diversos conflitos, vai ser a fonte de diversas tensões e conflitos que vão ultimamente resultar não só na queda do Qin, mas da instituição imperial como um todo. É só isso, professor. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Vamos retomar, então, aqui a minha parte e entrar na Guerra do Ópio, nesse pedacinho final da nossa aula. Bom, então, eu comentei com vocês que havia esse comércio da Europa com a China e que tinha esse problema de déficit. Né? Os europeus estavam sempre sendo drenados ali da sua prata, dos seus metais preciosos, e que a partir do século XVIII eles descobrem que o ópio é uma maneira de equilibrar isso. Bom, o ópio tem uma enorme demanda na China. Ele é basicamente um entorpecente, ele é uma droga e ele está sendo consumido cada vez mais em maiores quantidades. É que o governo imperial da China resolve proibir o ópio. Aquilo virou um problema social, virou um problema de saúde pública. Esse ópio continua sendo vendido pela via do contrabando e a situação vai se tornando cada vez mais tensa, até que no início do século XIX, essa tensão vai se tornar duas guerras, entre 1839 e 1860. Então, primeiro, como é que funcionava esse comércio da Europa com a China? Ele era um comércio muito restrito em termos geográficos, em termos do tempo. Só havia um porto na China onde os europeus podiam parar os seus navios e comerciar com os chineses, que era a cidade de Guangzhou, a cidade que os portugueses chamam de Cantão. E é uma cidade marítima com uma história milenar. Assim, eu estive nela, é impressionante o orgulho que eles têm dessa história. E era a porta de entrada do comércio da Europa com a China. Mas os europeus só podiam ir para Guangzhou durante alguns meses por ano, no período das feiras, né, no período em que estava aberto esse tipo de comércio. E os chineses que comerciavam com eles eram comerciantes de algumas famílias, de alguns grupos previamente selecionados pelo governo. Então, um monte de restrições dentro desse comércio. E os europeus estavam insatisfeitos com isso. Eles queriam não só vender mais ópio, como eles queriam também abrir mais portos da China para esse comércio, ter ali uma presença maior na economia chinesa. E no início do século XIX, já é uma Europa que está passando pelos momentos iniciais da Revolução Industrial, já é uma Europa que tem mais tecnologia militar.
ela tem uma capacidade maior de se impor perante a China, que ela não tinha no passado. No século XVI, os europeus puderam dominar os povos indígenas das Américas, porque a discrepância tecnológica era muito grande em favor da Europa. Mas eles não conseguiram fazer isso na China, eles não conseguiram fazer isso na Índia, cujos impérios, cujos reinos eram tão ou mais avançados tecnologicamente do que os europeus. No século XIX, essa balança vai mudando, tecnologia do vapor, navios a vapor, navios com blindagem. Então, já é uma revolução militar na Europa que os chineses não conseguem acompanhar. Eles não fazem a revolução industrial. E o que deflagra a Guerra do Ópio é um momento no qual a China vai jogar uma política particularmente repressiva de combate ao ópio, de combate às drogas, vai confiscar uma série de estoques de ópio dos europeus e vai colocar fogo nesse ópio. Quer dizer, pense naquelas grandes operações antidroga que tem hoje em dia, né? A polícia botando fogo em maconha, destruindo, né, carregamento de droga. Isso já acontecia na China no século XIX. E a pretexto, né, de que a gente quer uma indenização, a gente quer que vocês chineses paguem por isso, os europeus vão começar uma guerra, essa primeira guerra do ópio, e eles vão massacrar os chineses nessa guerra. Vai ser uma vitória militar muito rápida e muito fácil dessa nova tecnologia naval europeia, principalmente britânica, né? São os britânicos que, em grande medida, estão lutando essa guerra. E, a partir desse momento, a partir dessa derrota chinesa, vai começar um período de declínio da China, que os chineses chamam de o século das humilhações, que vai de 1839, do início das guerras do ópio, até 1949, até a reunificação da China sobre o Mao Tse-tung, né, na Revolução Comunista. Então, durante 110 anos, a gente vai ter uma China que vai perder praticamente todas as guerras que ela travar. Ela vai perder guerras para a Inglaterra, para a França, para o Japão. Ela vai sofrer um processo ali de fragmentação semicolonial. Alguns dos seus territórios vão virar colônias mesmo, dos europeus. Então, é um momento muito difícil e traumático para a China. E no final da Primeira Guerra do Ópio, os europeus vão extrair uma série de concessões dos chineses. A mais importante delas vai ser a criação do que se chama em inglês de treaty ports, quer dizer, os portos do tratado, né, as cidades portuárias do tratado, que são esses tratados de paz que a China vai assinar com as potências europeias, abrindo várias das suas cidades para o comércio com os europeus. Então, ao longo de cada uma dessas guerras, ao longo de cada um desses conflitos, a China vai abrindo mais e mais os seus portos. Ela começa a ter, pela primeira vez, a presença diplomática permanente dos europeus. Os europeus vão enviar embaixadores para Pequim, vão ter consulados nas principais cidades portuárias chinesas. E as duas cidades mais importantes que vão surgir dessa onda vão ser Xangai e Hong Kong. Tanto Xangai quanto Hong Kong, no início do século XIX, já existiam, mas elas eram pequenos vilarejos de pescadores. Elas vão virar grandes cidades ao longo do século XIX por causa dessa presença europeia. Xangai vai se tornar a principal cidade do comércio da China com a Europa e, mais do que isso, o principal elo de ligação da China com a economia global e com a sociedade industrial moderna que está surgindo no século XIX. E Hong Kong vai ser um vilarejo que os britânicos vão assumir como uma colônia, logo depois da Primeira Guerra do Ópio, e que vai crescer muito também como uma base política e militar dos britânicos no Oriente. Então, quer dizer, pós-Guerra do Ópio, a gente vai ter uma mudança na geografia econômica da China. A economia chinesa vai ficar muito mais aberta para a economia global. A Guerra do Ópio não legaliza o ópio, mas ela vai abrir esse comércio para todos os produtos europeus e na prática, o ópio vai circular mesmo ilegal. Então, na prática, ela é uma guerra pelo direito a traficar drogas, né? E a Segunda Guerra do Ópio vai acontecer na década de 50,
porque os chineses não estão implementando aquilo que eles haviam acordado com os europeus na Primeira Guerra do Ópio. Então vai haver essa Segunda Guerra e nela uma força expedicionária conjunta dos britânicos e dos franceses vai ocupar Pequim, vai marchar até Pequim e eles vão destruir o Palácio de Verão, que era um dos conjuntos de palácios mais bonitos da China, o mais bonito, depois da Cidade Proibida, inclusive com muitos palácios que tinham sido construídos pelos jesuítas, imitando estilos arquitetônicos europeus. E esse palácio vai ser destruído, vai ser queimado, vai ser saqueado. Então, é um marco muito forte também do século das humilhações. Né? Então, seria, sei lá, o equivalente na Europa, se você tivesse ali os chineses ocupando a França e destruindo aqueles velhos castelos no Rio Loire. É um momento de choque, um momento de humilhação muito violentos para a China. Bom, a partir da Guerra do Ópio, vai começar essa divisão da China, divisão territorial chinesa, numa série de enclaves coloniais ou semicoloniais por parte dos europeus, por parte da Rússia, por parte do Japão. Se vocês olharem ali esse mapa da China, vocês vão ver que ele é todo recortado, né, por essas esferas de influência. Então, embora a China não tenha virado uma colônia europeia, como foi, por exemplo, o caso da Índia, ela acabou numa situação semicolonial. Várias partes dos seus territórios foram ocupadas pelos europeus e nas grandes cidades, como Xangai, como Hangzhou, você tinha pedaços inteiros dessas cidades, bairros inteiros, que eram concessões estrangeiras, onde não vigorava a lei chinesa, concessões que tinham a sua própria polícia, a sua própria administração pública. A mais famosa delas é a de Xangai, porque era maior, era mais importante economicamente, mas elas aconteceram em várias cidades da China, em particular essas cidades que ou estavam no litoral ou eram banhadas pelo rio Yangtze, né, por essa grande artéria comercial que entrava ali pelo interior da China. E junto com esse momento em que a China está sendo derrotada pelos europeus, ela começa a sofrer também uma enorme quantidade de rebeliões internas. Então, uma série de revoltas armadas contra a monarquia, com um caráter político, religioso, étnico específico. Então, você vai ter, por exemplo, revoltas muçulmanas em Xinjiang. Você vai ter revoltas muçulmanas no sudoeste da China, lá na terra natal do almirante Jiang He. E vai ter a rebelião Taiping, que foi a maior rebelião da história da China e a maior guerra civil da história. Se estima que ela tenha matado em torno aí de 15 milhões de pessoas, pelo menos. Isso é o número de mortos da Primeira Guerra Mundial. É como se tivesse uma Primeira Guerra Mundial dentro da China em meados do século XIX. E os rebeldes Taiping, eles misturam uma série de ideias, eles têm ideias do cristianismo, eles têm ideias do Ocidente, junto com ideias tradicionais chinesas, né? E hoje em dia eles são considerados pelos comunistas na China, pelo Partido Comunista, como precursores, porque eles tinham uma agenda de modernização econômica para a China, eles tinham uma agenda de enfrentamento do Ocidente, tinham uma agenda de mudança do status das mulheres. Então, hoje em dia, o Partido Comunista vê essas rebeliões camponesas do século XIX como uma primeira etapa dentro de um movimento de libertação nacional na China, dentro de uma primeira etapa de modernização política e econômica do país. E, atualmente, toda essa história que começa na Guerra do Ópio é uma história muito contada, muito narrada também no discurso oficial do Partido Comunista. Quer dizer, o coração da legitimidade do Partido Comunista hoje em dia é ter acabado com o século de humilhações. É ter acabado com essa longa história de declínio, de fragmentação territorial, de perda da unidade política, que a China experimentou ao longo do século XIX e na primeira metade do século XX. E a Guerra do Ópio é muito usada também na retórica oficial da China como
um exemplo das suas relações com o Ocidente. Então, sempre, por exemplo, que os ocidentais criticam o governo chinês por violação de direitos humanos em Hong Kong, em Xinjiang, esse tema da guerra do ópio volta à tona. Mas olha só o que vocês fizeram com a gente. Bom, você tem excelentes livros sobre a guerra do ópio escritos por historiadores ocidentais, por americanos, por britânicos. Essa história está bem contada em termos da literatura acadêmica. Só que no imaginário popular, não. Quantos bons filmes de Hollywood a gente já viu sobre a guerra do ópio? Nenhum. Porque, óbvio, é uma história que provoca um incômodo gigantesco, né? É você mostrar o teu país, né? Se fizesse filme nos Estados Unidos, na Inglaterra, é você mostrar o seu país traficando droga, fazendo uma guerra contra uma potência estrangeira para traficar droga. Mexe com tantas coisas do imaginário, mexe com tantas coisas, né, de como o Ocidente pensa a si mesmo, que não é por acaso que é um tema muito incômodo. Mas é um tema super importante para a gente conhecer essa história, para a gente conhecer o que foi esse momento na China, né? A gente vai ver na próxima aula, quando a gente falar do movimento que vai levar à proclamação da República na China, os esforços que a monarquia chinesa fez para se modernizar, para tentar enfrentar o Ocidente. E esses esforços foram consideráveis, eles foram significativos, né? Mas eles não deram certo. A China não conseguiu lidar com essa grande pressão política militar. Vamos abrir agora para as perguntas, para os comentários. Tem alguns da Letícia aqui no chat, né? E ela está dizendo, por exemplo, a questão da arquitetura de Xangai, né? Xangai tem dois pedaços da cidade que são particularmente famosos, né? Um é um embarcadouro, né? A região do cais, à beira do rio, que era conhecida por um nome de uma língua indiana, The Bund. Bund significa exatamente isso, embarcadouro, cais, que era o lugar onde os europeus tinham os seus armazéns. Então, ali foi por onde começou essa ocupação ocidental da cidade, e onde você tem toda uma fileira de prédios, né, que são esses prédios em estilo ocidental, das grandes casas comerciais, dos bancos, dos consulados, etc. E em frente, do outro lado do rio, você tem uma área chamada Pudong, que hoje é o distrito financeiro de Xangai. Qualquer foto de Xangai que vocês vejam vai ter aquelas grandes torres, os arranha-céus. Aquilo é Pudong. Aquilo é a Xangai moderna dos anos 90 para cá, que é uma arquitetura global, né, mas feita pelos chineses. E tem também a rua Nanquim, que era a principal avenida comercial de Xangai no século XIX, no século XX, que é a grande avenida da modernidade chinesa, né? Eram ali que estavam as lojas internacionais, as lojas de grifes europeias, né? Então, ela é importante nessa história também. Vamos lá? Perguntas, comentários? Professor. Diga, Thiago. Então, eu tenho algumas perguntas. Eu fico com um pouco de vergonha que o senhor está gravando e eu sou tímido. Mas eu vou tentar fazer. Oralmente, pode fazer via chat também, não tem problema. Não, porque é muito grande a pergunta. Então, vai lá, Thiago. Eu tenho algumas perguntas. Então, eu comecei a ler mais sobre Rússia por sugestão do senhor e também por incentivo do Carlos Lopresti. E recentemente eu estava lendo sobre a construção de um gasoduto da Rússia para a China chamado Sila Sibiri, que seria a Força da Sibéria, né? Daí eles construíram esse gasoduto, ele passa ali, deixa eu ver aqui no mapa, ele passa ali a leste. Só que a China anda muito preocupada com essa questão do que eles julgam a agressividade dos Estados Unidos, principalmente com relação à guerra comercial. E parece que eles estão interessados em não depender do gás dos Estados Unidos e da Austrália, que é o gás que eles compram. Daí eu estava vendo que eles estavam querendo construir um segundo gasoduto, que seria o Sila Sibiri Dva, e ele passaria pela República de Altai, na Rússia, que fica entre o Cazaquistão e a Mongólia. Só que tem um problema, porque ali é a área ambiental e porque a distância é muito grande, tem a questão do clima também, muita montanha, etc.
Daí a Mongólia começou a sugerir, fazendo lobby na Rússia, também seria interessante para a Rússia de construir um gasoduto passando pela Mongólia. E a China não ficou muito interessada, porque por mais que a construção seria mais rápida, porque a extensão é menor, mas por medo de envolver um terceiro país na questão, porque a Mongólia teria alguma proximidade dos Estados Unidos e eles têm medo de ficar sem gás. E, além disso, eu vi também que eles estavam com receio por causa da questão da Mongólia interna, com medo daquilo ser instrumentalizado, porque teve protesto recentemente. A Mongólia, em algum momento, foi parte da própria China. Nesse período dos Manchus, do século XIX, do início do século XX, mas foi sempre uma região muito disputada com a Rússia. E no século XX, a Mongólia acabou se tornando um país independente, um estado tampão entre a China e a Rússia nessa área do mundo muito complicada, muito turbulenta do ponto de vista geopolítico. Hoje em dia tem muito investimento chinês na Mongólia. A gente vai ver isso nas próximas aulas, no projeto da nova Rota da Seda, né? Mas o meu ponto para vocês é que tem uma história longa de disputas territoriais, de enclaves semicoloniais, que é uma história que, em grande medida, não acabou ainda. As feridas dela, as cicatrizes dela, estão muito presentes até hoje em dia, entre todos esses países. Então, as minhas perguntas são duas. A respeito, em primeiro lugar, das regiões autônomas, e como que isso se dá na China, como é que a China faz, porque... enfim, pegando exemplo, por exemplo, da União Soviética. A União Soviética se dissolveu e isso criou uma série de problemas com as etnias. Por exemplo, agora a Armênia e Azerbaijão e a Armênia estão praticamente entrando em guerra de novo, na região lá de Nagorno-Karabakh, né? E, enfim, tem a questão também do Uzbequistão com o Quirguistão, que teve aqueles conflitos étnicos em 2010, etc. Na Rússia, o Putin tem muito medo de separatismo por parte das repúblicas. Daí eu queria saber isso, como é que funciona essa questão das regiões autônomas na China? E a outra pergunta seria, enfim, a China está agora querendo conquistar essa, de certa forma, independência do gás, né? Investiu muito na marinha, está com a maior marinha do mundo. Então, quais seriam as estratégias da China para caso de um conflito com os Estados Unidos, ainda que comercial? Quais são as outras estratégias que eles estão adotando? Okay, Thiago, obrigado, eu vou me restringir ao que diz respeito à aula de hoje. Vamos deixar as perguntas para a China contemporânea lá para o futuro, quando a gente chegar na parte contemporânea. Mas o meu ponto para vocês é que todos esses conflitos étnicos que a gente está vendo hoje na China, na Mongólia, Xinjiang, ou a questão política em Hong Kong, todos eles são uma herança direta do século XIX e do século XX. Desses territórios que foram incorporados ao Império Chinês pela dinastia Qing, pelos Manchus, ou então por esses territórios que foram profundamente marcados pelas guerras do ópio. E do modo como essas regiões funcionam hoje na China, por exemplo, Xinjiang é uma região autônoma. Mas a China não é um Estado federalista, ela é um Estado supercentralizado. Tudo é governado diretamente de Pequim, que manda um governador e faz a gestão daquele território. Então, a diferença de ser uma região autônoma para ser uma província chinesa comum é porque o governo chinês reconhece que tem uma questão étnica ali, que tem um problema político ligado à etnia, e porque são esses territórios que foram incorporados à China tardiamente na comparação com outras partes do país. Então, tem uma preocupação particularmente atenta do governo chinês com a possibilidade de que esses choques étnicos virem um conflito político, como de fato tem acontecido em vários lugares. Vamos lá? Mais perguntas, mais comentários, mas, por favor, restritos aos temas da aula de hoje. Eu tenho outra pergunta. Então, você já fez as suas, agora deixa os outros fazerem. Poxa, tá bom, vou fazer na próxima. Era sobre o ópio, mas tudo bem. Maurício, só uma dúvida, eu não sei se eu perdi alguma coisa no meio da aula. Né? Vocês estavam no tópico que vocês comentaram sobre as rebeliões internas. Eu anotei as características da rebelião de Taiping. O Gabriel até fez um acréscimo aqui no chat que foi bem interessante, eu coloquei aqui também. Né? Eu anotei a questão de Xinjiang, mas tinha um apontamento para o sudoeste, eu não sei se eu que perdi, eu não consegui anotar nada a respeito, só para saber se eu perdi alguma coisa.
no que consistem, né, essas rebeliões do sudoeste da China, as rebeliões internas? Boa pergunta, Alessandro. Essas rebeliões do Sudoeste foram rebeliões muçulmanas. Elas tiveram um componente religioso islâmico e chegaram a criar um sultanato ali no que é o Sudoeste da China. Beleza. Obrigado, professor. Eu anotei a questão de Xinjiang, a questão dos muçulmanos, que tem até hoje, né, mas não tinha. Devo ter perdido essa conexão. Essa questão das minorias religiosas é um problema para a China. E um problema que se repetiu ao longo da história, não? Sim. Vamos lá, mais perguntas, mais comentários? Professor, eu tenho uma pergunta. Diga, Cláudio. Você sabe me dizer qual foi a reação da comunidade internacional quando aconteceu essa guerra do ópio? Porque é muito controverso um país fazer uma guerra para traficar drogas, que é ilegal. Eu queria saber qual foi a reação dos outros estados. Última pergunta, Cláudio. A guerra do ópio foi controversa, ela gerou bastante oposição, tanto na Inglaterra, mas principalmente nos Estados Unidos, mas ela foi vendida pelo governo britânico, pelo governo francês, como uma guerra em defesa do livre comércio. Inclusive porque no final da guerra eles não legalizaram o ópio, ele continuou proibido, mas rolando ali aquele tráfico, né, de maneira muito intensa. Então, no debate da opinião pública, ela foi colocada como isso, é uma guerra pela liberdade do comércio, para abrir os mercados chineses para os produtos europeus. Claro que tudo isso aconteceu no momento em que os impérios europeus estavam no auge. Então, você tinha ali uma presença militar europeia na Ásia super forte, né? Por exemplo, os americanos vão abrir o Japão em 1854 de uma maneira muito parecida com isso. Então, a gente tem que encarar a guerra do ópio dentro desse contexto mais amplo, em que, basicamente, os europeus estavam abrindo a África e a Ásia à força para a economia global. Então, para quem viveu aquele momento, não era nada tão extraordinário, levando em conta o que eram outros conflitos, né? Ela se encaixa bem dentro desse período, mas houve também uma resistência grande, houve também uma oposição grande à guerra do ópio, sobretudo nos Estados Unidos, né? E hoje em dia, claro, você lê a literatura acadêmica, os livros de história, feitos pelos americanos, pelos britânicos, são trabalhos super sérios, são muito bem feitos, né? Agora, eu vou recomendar para vocês uma obra de ficção de um autor indiano, eu estou jogando o nome dele ali no chat, chamado Amitav Ghosh. Ele é um romancista, um escritor de ficção, e ele escreveu uma trilogia de romances maravilhosos sobre a Guerra do Ópio, contada do ponto de vista indiano, né? Porque os indianos lutaram na Guerra do Ópio junto com os britânicos. O primeiro volume está traduzido para português, se chama Mar de Papoulas. Ele conta a história da Guerra do Ópio, nesses 3 romances, por meio da tripulação de um navio, né, que é uma tripulação multiétnica, multicultural, multirreligiosa, né, que acaba sendo arrastada pelos acontecimentos e vai lutar ali na Guerra do Ópio. É muito bom esse romance, é muito bem feito, é muito bem escrito, a maneira como ele está mostrando as várias questões que estão acontecendo ali, como é que era esse comércio em Guangzhou, por exemplo. E é um olhar de um escritor indiano contemporâneo, um cara de agora, né? Muito interessante, muito questionador. É uma super indicação de leitura, vale muito a pena. Professor, se eu puder rapidamente complementar a sua resposta sobre essa questão de como a guerra foi encarada, entrando um pouco mais em detalhes sobre o estopim. Então, tudo isso é baseado no Spence, que é um desses historiadores britânicos que o professor recomendou, que está na bibliografia do curso Em Busca da China Moderna, que é realmente fantástico. Tem que ser lido para todo mundo que quiser se aprofundar nesse período da história chinesa. Havia uma expectativa por parte dos britânicos, desculpa, eu não vi quem perguntou, mas eu vou falar em geral, por parte dos britânicos, de que o ópio seria legalizado ou ao menos tolerado pelas autoridades chinesas. Então, havia um debate dentro da corte, ele narra muito bem isso, dentro da própria corte haviam facções contrárias ou apoiadoras de uma posição ou outra, ou seja, existiam aqueles
conselheiros do imperador que queriam legalizar o ópio e tornar isso uma fonte de renda, e etc. E haviam aqueles que queriam proibi-lo. Por fim, o imperador opta pela proibição e envia um sujeito de sobrenome Li, entrou para a historiografia ocidental como comissário Li. Exatamente. Então, o comissário Li vai para Cantão, esse porto, Guangzhou, certo? Onde essa mercadoria está chegando, principalmente ao lado de Hong Kong, que será tomada pelos britânicos como consequência desse conflito. E ele faz uma grande apreensão e joga no mar toneladas de ópio. Ou seja, o estopim da guerra é essa tomada de decisão por parte do imperador, que contraria certas expectativas que os britânicos tinham. Tem muita papoula já contratada, contratos de plantação, tem toda uma cadeia de comércio que dependia de vendas que não parassem. E então o estopim é essa sensação, né? Os britânicos sentem que precisam ser ressarcidos, precisam ser devidamente indenizados pelo seu material que foi afundado. Mais perguntas? Mais comentários? Então, Thiago, se quiser fazer a pergunta sobre o ópio, faça agora. Então, professor, é porque eu estava lendo Professor, desculpa interromper, é que tem uma pergunta da Letícia no chat, na verdade. Peraí, desculpa. Bom, faz a pergunta, Thiago. Eu vou lendo a Letícia. Não, pode ler dela primeiro, professor. Não, tranquilo. Faz agora a sua pergunta que depois eu vejo aqui a dela. Eu estava lendo um dos livros recomendados no programa, acho que da Julia Lovell, né? E eu percebia que ela, por vezes, ela fica muito na defensiva a respeito da Inglaterra e fala, não, que era uma questão de livre comércio e que existia uma demanda ali pelo ópio e tal, e ela fica muito defensiva. Então, uma pergunta que eu queria fazer, na verdade, era uma recomendação, porque eu percebo muito isso em questão de países do Oriente e do Ocidente, porque as narrativas são sempre muito diferentes e parece que cada um está sempre tentando defender o seu próprio lado. Como lidar com isso para não cair numa armadilha dessas? A melhor coisa que você faz é ler vários livros, ter acesso a vários pontos de vista, ver como essa história é contada em vários autores, em vários países, né? Mas é um assunto bem pesquisado, você tem hoje trabalhos históricos de alta qualidade, tem não só esse da Lovell, mas tem outras coisas, posso recomendar também outros livros sobre a Guerra do Ópio, e entender que ela é um ponto muito forte nessa contenda política entre a China e o Ocidente. Ela é o ponto de partida na China para uma série de discursos críticos ao Ocidente. E aí a pergunta da Letícia é um pouco sobre isso, né? Se o Partido Comunista vai fazer uma leitura parecida da revolta Boxer na China, que é uma revolta que aconteceu ali no início do século XX contra os estrangeiros na China, né? Que muito voltado contra os cristãos. Isso, olha, está presente também, né? Mas o caso Taiping é um caso muito mais forte para o Partido Comunista, porque os Taiping tinham uma missão política muito maior, né? Eles construíram um Estado no sul da China. Durante ali mais de 10 anos, eles governaram uma parte muito considerável da China. Então, tem ali um aspecto político, histórico, que é maior, que é mais significativo do que o da rebelião Boxer. A gente vai falar mais dos Boxers na aula que vem, falando um pouco daquelas crises que levaram ali ao final da monarquia. Bom, deixa eu então fazer uma recomendação para vocês, estou botando ali no chat. Tem um programa na Netflix, uma série de TV chinesa chamada Imperatrizes no Palácio, que é uma história muito parecida com essa que o Gabriel mostrou para a gente, né, de como é que era a vida dentro do palácio, as intrigas entre os aristocratas, as concubinas, como é que funcionava o harém imperial. É interessante assistir um pouco, ver como é que era esse cotidiano, como é que funcionava a corte. Tá na Netflix, recomendo vocês verem um episódio para terem um pouco aí essa dimensão. Para aqueles de vocês que quiserem aproveitar a quarentena para fazer uma leitura de ficção mais significativa, mais forte, recomendo muito o Amitav Ghosh, O Mar de Papoulas, e, aliás, qualquer livro dele. Tá? Ele tem um outro livro também histórico maravilhoso,
que é o Palácio de Cristal, que é uma história da Índia, é uma história do que depois vai virar o país de Mianmar, que é lindo também, que é estupendo. Então, ele é um cara que está contando essa história dos países da Ásia, da colonização britânica, mas por uma perspectiva contemporânea de um acadêmico do sul global, de alguém que está refletindo sobre isso. E vale muito a pena, acho que é uma grande leitura para quem se dedica a relações internacionais. Mais um comentário aqui, espera aí. Ok, o Felipe comentando um pouco sobre isso. Felipe, você quer falar um pouquinho do que você comentou aqui no chat? Para a gente fechar? Então, professor, até me desculpa aí interromper as recomendações do senhor, mas é só por conta todo esse debate da guerra do ópio, é que o senhor mostrou muito bem a questão mercantilista, né, de que o descompasso comercial entre os europeus, nessa ânsia de acumular metais, né, e os chineses. Uma outra hipótese também da guerra do ópio foi as independências que aconteceram na América Latina, né? Então, a América Latina, como grande provedora de recursos naturais, dos metais preciosos, o senhor sabe muito bem, a cidade é Potosí, Peru, né, que exportou muita prata para a China, justamente com os europeus fazendo esse intermédio, portugueses, ingleses, espanhóis. Então, como a América Latina entrou em processo de independência, os europeus não tinham com que fazer comércio com a China. Então, eles forçavam a abertura comercial do Japão, da China, mas a China principalmente, com a questão do ópio, né? Que é um produto viciante, como você falou, que é altamente viciante e estava ali para ser produzido próximo na Índia. Então também existe essa lógica. Como até o processo de independência aqui nas Américas pode ter influenciado lá do outro lado do mundo. Então, muito interessante. Tudo está relacionado, né? Uma economia global, interdependente, né? De algum modo essas coisas todas se conectam. Bom, nós já passamos bastante da hora, então vamos encerrar por aqui. A gente continua na semana que vem falando desse momento de declínio do Império, dos processos de reforma política que surgiram no final da monarquia e do que vai ser a proclamação da República e o período de guerra civil entre os nacionalistas e comunistas. A gente vai entrar numa história, né, já moderna da China, ver que a temperatura vai subindo, vai esquentando. Ok? Então, tenham todos uma ótima semana e até segunda-feira.